Fala galera, bem-vindos a mais um RDM. Eu sou o LH e, como prometido, a gente vai gravar outro Em Volta da Fogueira. E comigo, com o Marshmallow, está a Ruda. Marshmallow e o violão. Eu trouxe os dois hoje. E do nosso lado esquerdo está Obi-Wan. Sempre à esquerda. Colegas, caros, camaradas. Companheiros. Nós nunca fugimos das nossas promessas, então depois do recado vamos para os e-mails. Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal que mandou os relatos e agradecer a todo mundo que ajudou a chegar em 1000 curtidas no Facebook e todo mundo que ouve o podcast e interage com a gente, seja no Twitter, seja por e-mail ou no grupo do Telegram, enfim. Valeu, gente. Vocês que fazem isso acontecer. A gente tá aqui graças a vocês. E continue mandando os relatos no nosso e-mail, contato@republicadomedo.com.br, que a gente vai fazer outros programas assim, obviamente. Espero que vocês curtam e é só isso por hoje. Bom, na nossa versão passada em Volta da Fogueira, aconteceu um ocorrido bacana. Não foi bacana não, achei filha da putagem. Se acontecer de novo, não vai pro ar, vamos deixar isso bem claro. Foi muito engraçado, foi um momento... Eu vou até... Ó, editor, coloca aí agora. Eu acho engraçado como você finge que a gente paga alguém pra editar. Exatamente. Sendo que é nós dois mesmo que vai editar essa merda. Percebi na voz dela que alguma coisa estava errada. Então, logo após minha mãe falar com ela, eu fiquei sabendo que o pai do meu primo tinha sofrido um acidente na estrada e uma carreta pegou o carro dele de frente e destruiu, e ele morreu na hora. Caralho! Então veio a cabeça daquilo que a entidade falou. Diga a vocês, nunca brinquem com isso. Entre aspas, o brinquem. Sobre um segundo caso, conto em outro e-mail, pois esse ficou muito longo. Abraços. Rodrigo! Cadê o outro e-mail? Não tá na caixa de entrada, eu juro. Não faz suspense, Rodrigo. Por que você fez isso com a gente, Rodrigo, cara? eu achei uma sacanagem. Eu espero que a próxima frase que a entidade falar pra você no compasso seja um texto maior do que esse. Escrito, mande um e-mail pra República do Medo. Exatamente. Mas tá bom, pessoal, agora que vocês já viram, vocês relembraram o que aconteceu, eu vou terminar de contar, que era a segunda história do Rodrigo Amaral, que ele falou assim, então, o resto eu conto num próximo e-mail. Rodrigo, finalmente chegou o seu e-mail e a gente vai contar aqui, estamos muito felizes, mas vamos finalmente pra história, então. Não, cara, eu não gravei esse episódio, eu ouvi, depois eu fiquei puto da cara. Todo mundo ficou puto. Eu acho que eles tentaram te matar, Rodrigo. Olha assim, ó, primeiro de tudo, né, ele já começou falando, fala, jovens, bom dia. Jovens. Só o Obi-Wan. Eu tô no cu. Ouvi que leram meu e-mail na RDMcast 72 e lhes peço minhas sinceras desculpas por faltar o segundo história que estava devendo. Só queria dizer que o cara, ele mostra quando ele é fã, quando ele cita o número do podcast. Exatamente, Gosto disso. Você está se redimindo, rapaz. Gostamos. Quando faz isso, entra na briga com a gente. Gostamos. Aqui quem vos escreve é o Rodrigo Amaral e esqueci de mencionar que sou de São Paulo, capital. E promessa é dívida, vamos ao conto. Promessa é dívida que nem a gente gravando o programa hoje, com as nossas 1000 curtidas. A gente vai deixar claro que por causa das curtidas, está de noite, o estúdio tem fantasmas, a gente sabe, todo mundo sabe disso. Talvez a gente morra. Eu falei que eu nunca mais ia gravar à noite, cara. Que cara, desgraça. aqui... Por que eu... Promessa devia ser dívida, né, cara? E a gente tá sem a nossa Bíblia aqui, né, cara? A gente não trouxe a Bíblia, a gente vai morrer e ninguém pagou a gente, vamos deixar isso. Em uma noite qualquer, no ano de 2003, eu ainda solteiro, dividia meu quarto com a minha irmã. 2003, velho, eu tinha 6 anos, cara. Eu falei que eu uma criança, cara. Amigo, agora faz sentido, jovens. Desculpa. 2003, velho. Cara, esse cara entrou num vórtice temporal, velho. Cara, não existe mais coisa de 2003, né? Você não pode referir esse período mais. Em uma noite qualquer do ano em que o Obi-Wan tinha 6 anos, eu ainda solteiro, dividia meu quarto com a minha irmã. Ao dormir, comecei a sonhar que estava na casa da minha tia-avó, irmã do meu avô, que vocês não zoaram o nome e lhes agradeço, pois o amo muito mesmo, já tendo partido. A gente não usou o nome das pessoas, a gente é legal, a gente não pratica bullying. A gente não usou o nome das pessoas porque não tem oportunidade. Tem um Thiago, um André e um Luiz. É o nome mais clichê comum que existe. Se tivesse um Godofredo, tava fudido. Sonhei que entrava numa parte antiga da casa que já não existe mais, e que eu acabei entrando uma vez sem querer quando brincava lá. O local tinha sofás e quadros antigos.
Lá havia uma porta que ficava sempre fechada. Meu amigo, 2003, qualquer quadro de 2003 é antigo. Caralho, o cara... Ele pegou, ele tá Não, nervoso. velho, o cara fala, a casa nem existe mais, velho. Tá vendo isso, cara? Pô, Rubio, mas você é velho, né, cara? Você tinha 6 anos, mas já era velho de alma, já. Já bebia. Já bebia. Na mamadeira e a vodka. Só cerveja, só cerveja. Eis que no sonho, a porta estava aberta e havia só escuridão. E de lá de dentro sai o meu avô. Sim, aquele. Ele já havia falecido. Eu fiquei muito feliz em vê-lo. E o abracei, olhei para ele chorando e disse: vô, tenho tanto para lhe dizer. Mas o que ocorre a seguir é bizarro. Amigo, assim, desculpa. Pode ser num momento bonito, mas já foi bizarro. Se você viu o seu avô É tão morto. bonito que ele usou uma citação do Roberto Carlos ali. Tenho tanto para lhe dizer. Porra, cara, você pegou... Eu não lembrava. Meu avô me pega pelo pescoço com um braço e só me levanta no alto. Comecei a sufocar. Não entendi aquilo. Meu avô jamais me faria mal algum. Então seu rosto mudou e ele ficou com a cabeça de um boi branco. Cacete. Caralho. Eu então dei socos e o mesmo me soltou rapidamente. Agarrei o pescoço dele e comecei a apertar com toda a força. Como um mata-leão. Então daquela porta me sai outro ser com a cabeça de boi, só que preta. Ele nem teve tempo e eu peguei e fiquei estrangulando ambos até que os mesmos colocaram a língua para fora e eu o soltei. Cara, eu acho que reza a lenda que tem como você ver, você interpretar sonhos, não mais com animais, mas o que eu poderia te falar pra você, tipo, o senhor de 2003 deveria ter postado no bicho. Exatamente. 2 vezes ainda. Velho, reza a lenda não. Psicanálise existe há mais de 100 anos. Cara. Não fala assim, não é uma lenda. O pessoal de psicologia vai querer te matar, cara. Acordei e no mesmo momento senti uma forma pesada sobre o meu corpo. Parecia uma massa negra disforme. Digo isso, pois sempre quando estava escuro demais no quarto e eu olhava para a TV e via a luz de stand-by acesa e nesse caso não conseguia ver. Eu tentei levantar. Meus dedos mexiam, mas meus braços não. Tentei gritar, mas o som não saía da minha boca. Eu então me lembrei de um mantra que esse meu avô me ensinou. Eu comecei a recitar e gesticular com a boca, já que o som não saía e no final o peso saiu instantaneamente. E a TV e o computador ligaram sozinhos. Depois de um tempo, fui até uma senhora benzedeira, contei sobre o sonho e a mesma me benzeu com um galho de arruda e depois disse... Opa, galho de arruda eu sei que funciona, rapaz. Não, é verdade, funciona mesmo. Tem no quintal de casa, é bom, é verdade. Você tem o quintal na casa do senhor e senhora Arruda, tem um galho de arruda. Sim, porque... Inception. Inception é porque tem o galho de arruda, porque já tinha muitos pés de arruda, mas seguindo em frente. E depois me disse, a benzedeira, tem 2 pessoas que trabalham com você que querem o teu mal. E o que o seu avô lhe ensinou sempre vai te salvar. Eu não tinha dito nada do meu avô. PS, sobre a porta, minha mãe me contou que meu tio-avô fazia trabalho de candomblé numa sala que ficava na porta fechada. E a antessala, onde tinha os móveis, quadros, era o local onde as pessoas esperavam para serem atendidas. Não enviei este caso antes, pois escrevi na madrugada e quando fui ver já estava quase na hora de acordar. Contarei um próximo caso em outro e-mail que aconteceu em uma viagem de trabalho. Não, filha Não, se não. faz assim. Você já perdeu a oportunidade agora. Você vai ficar de castigo, você vai mandar, não vai ler no próximo. Amigão, cliffhanger, é um negócio dos anos 90. Não tem mais cliffhanger. Caralho, velho, quando começa, não, tem mais um caso, não. Mas como ele conta as coisas de 2003, tudo bem, cliffhanger pode usar. E como suas histórias são boas, tá? São boas histórias pra você contar em volta da fogueira. E pior de tudo, tá em volta de uma fogueira, ouvir no podcast, pode puxar a caixinha aí. A gente pode perdoar, mas amigo, não faz assim com a gente. Finge que não tinha história, depois você manda outra, entendeu? Você tem que lembrar que a gente tá aqui num estúdio amaldiçoado, a gente pode morrer e você fala, no próximo a gente pode nem existir no próximo e-mail. Tomara que o boi volte. Caralho, filho da Manda outro e-mail. Já contei esse caso novo. Do boi. O próximo e-mail que a gente vai ler aqui é da... Então, abro aspas. Salve galera do RDM, com um ponto de exclamação. Então já mostra que a moça gosta de pontuação. Gostei. Primeiramente, vírgula. A gente tá no aula de redação? Eu não sabia. Oi? A gente tá no aula de redação. Ah, vai tomar no cu, velho. Se eu quero ler o negócio, eu tenho que saber escrever. Não é essa a lógica da linguagem? Você lembra quando a gente foi trazer o Obi-Wan e a gente falou que ele parecia pessoas da internet que eram meio revoltadas? A culpa é nossa, Meu né? amigo, eu nasci assim. Bom, salve galera do RDM. Primeiramente, parabéns pelo ótimo trabalho. O RDM me faz... Aí é ruim porque dissertação você não pode ficar repetindo a mesma palavra 2 vezes. Caralho, velho, para. Não, tô brincando. O RDM me faz companhia quando fico sozinho no trabalho, nos fins de semana. Coraçãozinho. Queria pedir pra manter meu nome anônimo. Eu vou colocar um pi, tá bom? A gente coloca um pi. Desculpa. Sinto muito.
Foi Fico o pi muito- de novo. Foi o pi. Cara, não, o Obi-Wan, todo podcast tem que colocar um pi por causa dele, cara. A gente vai comprar um sininho pra ficar batendo toda vez que ele fala merda. Sinto-me mais confortável assim se não for incômodo. Tenho algumas histórias para contar. Minha mãe é dona de causos um pouco mais assustadores que os meus. E minhas duas amigas mais chegadas também são sensíveis e têm relatos bem arrepiantes. Mas vamos lá. Escolhi 3 acontecimentos ligados para contribuir. Desculpa se ficar longo. Obrigado por trazer os 3 acontecimentos, já fico Muito feliz. A gente Obrigado. não tem nada contra meus nomes, a gente gosta. O Obi-Wan também, ele escreve muito também. Muito obrigado. Caralho, velho. É só pra ter parado do editor, né, cara? Puta que eu pariu, cara. Vai se fuder. Eu vou te ensinar a colocar pi nessa merda. Você vai fazer todos os pi dessa bosta agora, cacete. Agora quando uma vez você for citar a porra da também. Aliás, começa a semana, viu, pessoal? Mal dá tempo de se matricular ainda. Desde pequena vejo e sinto coisas, mas a maior parte das histórias envolvem criaturas com forma humana, esqueléticas e tortas, sem rosto, totalmente negras, algumas vezes andam, outras rastejam com dificuldade sem perna. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fui à cozinha de madrugada para beber água. Acendi apenas a luz do corredor porque julguei estar iluminado o suficiente. Fechei a porta da geladeira para voltar para o quarto e quando fechei, vi um reflexo da porta. É geladeira de rico. É aquela geladeira prata. Aquela de inox. É. Isso aí... Isso não tem problema com a gente, isso não vai acontecer com a gente. Nunca vai conseguir ganhar Eu não geladeira. tenho, eu não tenho Minha geladeira. geladeira é de 2013, igual e-mail do nosso rapaz. Igual forno. Na República a gente usa um isopor, tá ligado? Não tem problema com isso. Cara, mantém cerveja gelada, tá ótimo. Que é o objetivo da geladeira. Exatamente. Vi no reflexo da porta uma dessas coisas e senti alguém assoprar na minha orelha. A sensação que tive é que eu estava oca, como se eu não tivesse órgãos. Comecei a sentir meu corpo gelado e cheiro gosto de sangue. Coloquei a mão no nariz e estava saindo muito sangue e desmaiei como eu costumo brincar, dei game over. Segundo caso. Outra. Com essas mesmas coisas, eu estava fazendo a prova da autoescola. Isso é uma merda mesmo, cara. Dá um podcast o ano inteiro falando de prova de autoescola. Quem Nossa, nunca? filha da puta, Eu, cara. porque eu nunca tirei carteira. Nossa, Você comprou a velho. sua? Não, Cara, eu não tirei, não, eu... Não, ele dirige sem mesmo. Aí, ó. Se você trabalha na polícia rodoviária, você pode pegar o nome do rapaz aqui, ó. De Curitiba. Senhor Arruda, vírgula André, está dirigindo sem carteira em Curitiba. Por favor, prender esse maníaco antes que ele mate alguém. Enfim, quando ia sair da baliza, eu comecei a ficar, de novo, muito gelada. A mesma sensação de estar oca, sem emoções. É como se alguém pudesse me dar uma facada e eu não sentiria nada. Igual Schwarzenegger no Exterminador do Futuro. Ótimo podcast. Não, ele não saiu, desculpa. Não, mas aí já fica porque a gente voltou no tempo, entendeu? Entendi. A gente gravou no futuro e daí a gente vai lançar só depois. E estamos todos pelados agora por causa da viagem temporal. Na fogueira, tá quente, gente, vamos lembrar isso. E ela fala, mas seguir em frente com a prova. Se não se reprova, tem que pagar R$200. Que eu dei 3. Sentia-me ficando cada vez mais fraca e com a sensação que tinha mais alguém além do instrutor no carro. Seguindo o caminho, via minhas mãos geladas e as pontas dos meus dedos ficarem roxos. O instrutor, que já estava ficando preocupado, segundo ele, me contando depois, eu estava pálida como um cadáver. Meu lábio estava totalmente roxo, novamente o cheiro e gosto de sangue, senti que ia vomitar, parei o carro às pressas e cuspi sangue. Senti falta de ar e começou a sair muito sangue pelo meu nariz. O pobre rapaz ficou apavorado e dirigiu de volta ao local da prova. Mas antes do meu game over no banco do carona, vi aquela coisa no banco de trás do carro pelo retrovisor. Cara, isso é foda, porque exame de autoescola, velho, você já tá nervoso pra caralho. Você já tá muito Aí tem fragilizado. satã assim, atrás, velho. cara, é zoado. Você fica, tipo, você já tá, tipo, nervoso, com o pé tremendo, você não consegue fazer a baliza direito, você já tá, tipo, num estado físico mais fragilizado, assim. Aí vem Satã pra te tentar. Que é isso. Outra vez, fui com meu ex-namorado em uma boate que abriu. Lá pela 1h da manhã, comecei a ver essas coisas entre as pessoas e rastejando no chão, existiam pelo menos uma dúzia, chegando cada vez mais perto. Senti os mesmos sintomas descritos anteriormente, só que ao invés da ausência de emoções, senti uma enorme angústia, tristeza, desespero, claustrofobia. O local me parecia ficar cada vez menor. É porque isso acontece com balada quando começa a chegar mais gente, né? Daí vai preenchendo os espaços. Balada já é uma merda. Já Quando é começa a uma ficar bosta. cheio, você fica, cara, você já fica de mau humor. Aí vem de novo o Satã pra te encher o saco, Não, caralho. esse cara, esse é um bom Satã. Porque ele escolhe os melhores momentos, cara. Ele sabe, ele quer te perturbar. Ele não é o cara que vai só chegar ali e falar assim, ó, mijando no tapete do tamanho, entendeu? É que nem, eu vou zoar o pão daquela velha. Sabe o bolor? O local me parecia ficar cada vez menor. Saí correndo em desespero e sentei em um banco na mesma rua, sentindo o sangue subir com tudo para minha boca e o sangue no meu nariz sujar meu vestido. Chorei alto, não me importando com o frio extremo do sul
ou se o local era perigoso. Eu não costumo ter pensamentos tristes, mas foi uma coisa muito louca. Era eu pensando, mas aqueles pensamentos não eram meus. Por que isso acontece comigo? Por que eu sou diferente? Será que alguém pode amar uma pessoa como eu? Isso não vai acabar enquanto eu estiver viva. Quando dei por mim, eu estava no meio da rua, com sangue por todo o meu pescoço e colo, como quem estava esperando algum motorista bêbado passar por cima. Meu namorado, que até então estava dentro da festa me procurando, tava nada, filha, tava nada. Caralho, que filho da puta, meu problema sou eu. Me tirou do meio da rua e me levou para o carro. Cobriu-me com o casaco que ele sempre levava para mim. Ele disse que eu estava pálida e fria e aparentemente consciente, porém respondendo coisas totalmente desconexas. Parecia eu, mas não era eu. Aí vem uma novelização que ela colocou. Muito boa, Alguém por quer sinal. fazer a voz do namorado e eu faço a da... Quero sim, eu quero. Então, vai lá. Vou participar. Amor, o que você tem? Você vai me matar, não é? O que está acontecendo com você, amor? Por que você não me mata, hein? Eu sei que você quer. Chame seu amigo XXX pra esconder meu corpo na estrada. Isso nunca dá certo. Todo filme já provou que... Não Eles funciona. sempre acham um cabelo, alguma coisa. A não ser que seja o O.J. Simpson. Aí você consegue se livrar. É, porque você tem que ser rico. Mas ela tem geladeira que dá reflexo. Ou você pode ser o Bruno, o goleiro Bruno. Que também aí você funciona. consegue emprego. É. Inclusive eu vou lançar aqui. Eu quero fazer Psicopatas da Vida Real, goleiro Bruno. Eu só queria dizer isso pra vocês. A gente vai morrer, a culpa é sua. Eu quero fazer isso. Eu vou ser polêmico mesmo. A Foda-se. gente vai morrer, a culpa é sua. Ele disse que quando eu finalmente fiquei quieta e parei de falar essas coisas, abri a porta do carro e me joguei pra fora na preferencial. Sorte que estava muito frio e era madrugada. Ele me levou pra casa dele e esperou voltar ao normal. Conversando com minhas duas amigas, chegamos a duas conclusões. Boates, bares, lugares juntam esses espíritos, energias, coisas ruins. Com a bebida fica mais fácil eles conseguirem o que querem. Uma pessoa sensível num lugar desse é um prato cheio. Achamos que essas coisas abaixaram a minha guarda, então o espírito de baixo nível se aproximou, por isso senti as emoções tristes, pois era tudo o que ele sentia, então me influenciou, ou ele foi espreita esperando minha guarda baixar, então me possuiu. Bom, desculpe pelo e-mail imenso ou qualquer erro, muito boa sorte para o podcast. Adoro todos vocês, beijinhos, tchau, tchau. Já que você pediu pra gente não revelar também sua identidade, então eu vou só falar ouvinte, olá. E assim, acho que uma coisa importante pra falar, até eu por passar assim por terapia e tudo mais, eu acho que é importante até você ver que essas situações podem sim estar se comunicando com um ataque de pânico muitas vezes. Porque você passar por uma situação traumática e um contato que a gente acredita, a gente tem certeza que é aquele contato com uma coisa, um espírito ruim, alguma coisa má querendo fazer mal pra gente, isso pode acarretar num dobro do ataque de pânico e pode ser muito perigoso. Eu, por ter um histórico mesmo de questão de ansiedade, aconselho você porque pode ser bom, já que se repetiu tantas vezes, e ter esses momentos assim do sangue também são característicos. Se você tem essa experiência, pode se agravar o seu estado por um ataque de pânico. Assim, então, qualquer coisa eu acho importante falar. Assim. A gente não tá querendo dar uma de cético aqui, falando, não, isso aí é coisa, vai ver psicólogo. Mas pode ser que, tipo, as duas coisas estejam juntas. Exatamente. E se autoalimentando, e aí, tipo, aumenta o problema, entendeu? Então seria bom. Eu ia falar, eu falo isso ainda mais por um caso que aconteceu recentemente comigo, que estava na casa da minha namorada. Aí... Vamos deixar um histórico bem claro aqui. A gente... Tá no meu Twitter, a maioria da galera já viu, mas a gente gravou um podcast muito legal, que a gente vai lançar daqui a um tempo. Ah, não. Tá no meu Twitter, todo mundo viu. A Madonna. Cara, fazer o quê? Vai se fuder. Tudo tá no meu Twitter, todo mundo viu. Exato. Você não me segue no Twitter? Você deveria me seguir no Twitter. Twitter. Meu amigo. Você acha que eu tenho tempo pra essas coisas? Pra gravar podcast tem, né? Ele fica levando spoiler do Azaghal. Que ele manda DM pro Azaghal. Ossos do ofício, cara. Ossos do ofício. Enfim, e a gente gravou um podcast com um ufólogo e ficou, tipo, do caralho. Eu não olho pro céu até hoje, mas o Arruda teve uma experiência muito ruim naquele dia. Eu tenho um histórico de ter contato com terapia por realmente ter crise de ansiedade, tive ataque de pânico uma época que se agravou por um assalto, uma tentativa de assalto na casa da minha namorada. Então, tipo, essas coisas assim, quando você passa daí por esses momentos, essas coisas podem se agravar. Por isso que a gente tá falando, assim, que é bom. E nesse caso, se agravou o meu nervosismo e minha ansiedade quando, ao voltar desse podcast, estou na casa da minha namorada, nós vamos dormir, a janela tava aberta, mas a cortina tava fechada. Eu falei, vou abrir a cortina pra fechar a janela e vou dormir. No que eu abro a cortina, tem um ponto luminoso bizarro no céu. É bizarro, porque ele tá brilhando com cores estranhas. Eu falei, cara, que estrela estranha. Aí eu virei pra minha namorada e falei assim, escuta, é pra chover meteoro hoje, ter alguma coisa, sei lá, cadente, alguma coisa assim? Ela falou, não, o que é aquilo? A gente começou a olhar, que imagina uma estrela dessas características assim que a gente vê, que é aquelas 5 pontas normais, porque fazendo alusão ao brilho da estrela. Pense que numa dessas pontas, a estrela girava no próprio eixo. Era bizarríssimo. Aí eu falei, velho,
troço estranho, que coisa estranha. Quando eu vi, passou 20 minutos e eu e ela, a gente tava olhando pra estrela todo esse tempo num cagaço do caralho. Tipo, a gente ficou olhando e olhando. Eu falei, que merda é essa? Mas que bosta é essa? Por que isso tá se mexendo? E se mexia de um jeito, tipo, meio... girando o próprio eixo. E era meio oval o trajeto que ela fazia. Então era muito estranho. Eu falei, cara, avião não faz desse jeito. Será que é um caça fazendo um teste? Eu falei, beleza, né? Vamos tentar abstrair. Eu fechei a cortina, fechei a janela, a gente ficou deitado assim, a gente foi assistir uma Netflix. Netflix. E foi uma Netflix, eu vou abrir a cortina e a porra do ponto luminoso está a muitos metros abaixo do que tava. E era tipo assim, não brilhava esse brilho de estrela que parece uma coisa meio branca. Tanto que eu fiquei... A primeira coisa que eu pensei era tipo, será que é que nem a estrela quando tá nos últimos segundos de vida, que tipo ela tem um brilho mais intenso, alguma coisa assim? E aí, só que era muito bizarro porque ela se mexia e ela saiu da região que ela tava girando o próprio eixo pra uma parte bem mais abaixo. E aí eu falei, foda-se. A ansiedade bateu, eu só fechei a cortina, cada um virou pro lado, ficou se olhando assim e falou assim, vamos tentar dormir. Pelo amor de Deus. Rivotril tá aí pra isso. É interessante que quando a gente tava conversando com o Carlos, que foi o follow que a gente conversou, que a gente fez a entrevista, aí ele tava falando, não, quando acontece esse tipo de coisa que é tirar uma foto e tal, é interessante você ter um ponto de referência. E o Arruda, ele teve a calma de pensar num ponto de referência. Sim, eu sentei porque tem o telhado, assim, da parte de trás da casa da minha namorada, tem os telhadinhos que é onde fica tipo, o canil dos cachorros. Então, eu sentei e peguei de ponto de referência o canil, e aí tinha a parte que, vamos deixar aqui, estrela ou OVNI, sei lá o que porra era aquela, porque eu não acredito em várias entidades religiosas, mas eu acredito em OVNIs, então foda-se. E eu fiquei olhando e falei, tá bom, agora eu tenho um referencial, beleza. Depois quando eu fechei e abri de novo a cortina, que aí eu via a distância que tava essa porra, eu falei, cara, isso não é um avião, isso não é um pássaro, isso não é nem um Superman. Então, foda-se essa merda, eu vou tentar dormir, que os alienígenas acabem com o mundo e que eu morra dormindo. Era só isso que eu queria. Eu só teria uma exigência. Se for acabar com o mundo, assista Marte Ataca antes. Faz daquele jeito, que é muito mais legal. Primeiramente, gostaria de dizer que o RDM foi um dos melhores podcasts que eu já ouvi. Olha, gostei, achei bonito. Eu gosto quando as pessoas mentem pra agradar. Indico pra todo mundo que gosta do universo de terror. Faz isso com todo mundo, gente. Eu não sei se posso falar o nome dela, mas tá, meu nome é Mika. Tenho 21 anos e sou de Belo Horizonte. Olha, eu também sou de Minas, enfim. Quero contar algumas histórias de uma casa que eu morei durante a minha infância, de 2001 a 2011. Foram 10 anos um pouco assustadores, mas que renderam boas histórias. Desde já, peço desculpa pelo e-mail longo, mas uma história bem contada precisa de todos os detalhes importantes. Com a pontuação correta. E, por favor, conte até o fim. Obrigado. Exatamente. Não, é sério. Tipo, vamos deixar claro que o estúdio acabou de fazer um barulho sozinho numa parte que a gente não consegue ver. Vamos terminar rápido. Né? Tchau, mãe. Minha mãe não ouve. Né? Não, a minha também não, mas Minha é só mãe- deixar posteridade. Foda-se. Posteridade. Eu sempre tive sonhos bem realistas, desde a infância. Depois descobri que alguns deles já haviam acontecido. E o primeiro sonho importante que eu tive pouco depois de me mudar, apesar de ser novinha na época, eu me lembro até hoje direitinho de como era o sonho. Eu estava na sala de entrada/jantar. O que isso que significa? Você abre a porta, daí tipo tem uma sala, entendeu? Numa Aí tem casa. uma mesa lá. Então, a mesa de Vai jantar. ser tipo copa pra algumas pessoas. Ah, tá. Tipo a sala da recepção. Retomando o e-mail, a mesa estava arrastada para o lado. Tinha uma porta no chão que dava para um porão e estava aberta. Eu me lembro de iluminar até dentro com uma lanterna e ver alguns pertences antigos. Baús, algumas roupas bem velhas e empoeiradas. Umas fotos, eu não lembro se tinha pessoas nas fotos, apenas nas molduras. LPs, coisas antigas no geral. Esse foi o sonho. Minha avó estava contando de um sonho que ela teve. Eu fiquei quieta enquanto ela contava e no final ela acabou tendo o mesmo sonho. Fomos até a sala e quando ela me apontou o lugar onde estava a porta do porão, era o mesmo que eu sonhei. Voltando ao passado, que é uma coisa que a gente fez bastante hoje, quando eu mudei para aquela casa, eu sempre me sentia desconfortável em certos lugares nela. Uma delas era no andar de cima e o outro era no meu quarto, onde eu nunca dormia até uma certa idade, diga-se de passagem. Desde sempre me senti mal ali, como se alguém estivesse me vigiando. Minha mãe, que é crente, entre aspas, atualmente, porque antes de eu nascer ela era do candomblé, fecha aspas, chamou algumas pessoas da igreja para ungir a casa e o meu quarto. Mas aquilo nunca fez diferença. E uma vez, conversando com uma prima ali, dentro do meu quarto, ela me pediu para sairmos dali, porque ela não estava se sentindo muito bem. Porém, a coisa mais bizarra que aconteceu dentro do meu quarto foi aos 15 anos, em 2011. O Obi-Wan tinha 3 na série. 2011? É. Não, eu tinha 2. Você errou o burro. Droga!
Faltou matemática pra você. Pra algum solta a redação, pra você faltou matemática. Eu já dormia no quarto sozinho e naquela noite estava tudo bem. Eu me deitei para dormir e foi quando aconteceu. Após poucas horas de sono, eu acordei. Bom, ela colocou acordei entre aspas, então, né, vamos deixar isso bem claro, sei lá. Estava tudo escuro e eu me sentia um pouco assustada. E quando eu olhei para o pé da cama, eu consegui ver alguém sentado no pé dela. Pensei que fosse minha mãe. Ela tinha o costume de ir ver se estava dormindo bem naquela época. Caralho, velho. Se a mãe fizesse isso, dava um chute. Mas não entrava no meu quarto. Mãe, Sentar no pé da minha cama? Se você entrar no meu quarto, tem que eu não vou dormir bem, né, caralho? Porra. Voltando pro e-mail, mas a mãe é gordinha e a figura era magra e baixa. Era uma menina, usava uma roupa toda branca e tinha os cabelos tampando o rosto. Algumas pessoas conhecem como Samara. Vamos deixar isso bem claro. Eu congelei. Não consegui me mexer ou sequer falar alguma coisa. Realmente congelei. E eu, entre aspas, acordei de verdade após algum tempo. Era um sonho / pesadelo, eu acho. Mas o clima no quarto continuava pesado. Como se alguma merda fosse acontecer de novo. Eu não consegui levantar da cama ou falar. Estava com medo de não ter sido sonho. Após um tempo, minha mãe realmente apareceu no quarto para ver se eu estava bem, e eu consegui sair dali. Adivinha quem não entrou no quarto sozinho mais? A mãe dela aprendeu a lição? Também aconteceram coisas mais sutis, como eu ouvir meus parentes me chamando, barulhos de passos, a casa de madeira velha, ela acabou de falar isso aqui. Qualquer passo era um ranger bem alto. Minhas cachorras que começavam a olhar para lugares fixamente ou latir. Uma caixa de brinquedos onde viram algumas bonecas se mexer, quem viu? Eu não vi. Você viu, Arruda? Não foi eu que vi. Você viu, Bill? Não, porque eu era muito pequeno. Mas hoje é quinta-feira, espera amanhã no Globo Repórter sai. Linha direta. Nossa, não brinca com isso não, cara. Eu sempre contava essas coisas para minha mãe e minha avó, mas elas só me diziam para ficar perto delas que o medo ia passar. Caralho, seus parentes são bem massa. Tá com medo? Não, fica com a mamãe, vou dar um abraço aqui. Apesar de que quando eu era pequeno, eu não lembro qual filme de terror eu assisti, e eu falei, mãe, deixa eu te gostar. Ela falou, não, você vai ficar com medo. Eu falei, não, mãe, não vou não. Aí eu assisti o filme, eu fiquei com medo, fui pro quarto dela, ela me bateu, e eu nunca mais fui no quarto da minha mãe. Bem feito, cuzão. Você voltou pro demônio, mas não entrou lá. Exatamente. Velho, entre o demônio e minha mãe puta na cara, eu prefiro o demônio. Nossa, fácil. Sem hesitação. E ainda senta no colo dele e dá um abraço. Demônio nunca me tá com um tênis na cabeça. Minha mãe usa chuteira. Cara, gente, isso é um problema sério. Não, é verdade, cara. De abuso, de... Não, é que assim, minha mãe, ela pode relevar muitas coisas, mas tem uma coisa que ela odeia. Não, claro que ela releva, você mora com ela. Exatamente. Deixar o calçado na sala. Um dia eu cheguei da aula... Quero ser muito específico. Sim, tipo, deixa chinelo, qualquer coisa. Ela fica muito puta mesmo. Aí eu cheguei da aula ali, eu era mais novo, acho que eu tava, sei lá, na 8ª série. Aí a primeira porta, tipo, logo de frente pra porta da sala, era a porta do meu quarto. No que eu tava vendo, minha mãe tava, cara, da cozinha. Ela tacou o tênis, voou na minha cabeça. Você já foi na minha casa, pô, a distância da minha cozinha pra aquele quarto. Cara, ela acertou, velho. Foi macabro. Cara, eu acho até que ela jogou pra assustar. Exatamente. E ela viu a cagada que ela fez, mas já tinha ido. Já tinha ido. É quando sua mãe te bate forte sem querer e no volta atrás, tá ligado? Inclusive, até hoje eu faço chantagem emocional com ela, falando que quando meu filho nasceu, eu falo assim... Aí ele vai falar, papai, por que a gente não fala com a vovó? Ela não tá com um tênis. Por que eu não posso na casa da vovó? Porque ela tem um tênis. E ela não tem medo de usar. Voltando ao e-mail, quando eu cresci, eu descobri que eu não era a única. Mas não me contava por motivos óbvios, eu era uma criança. Eu só ia ficar mais assustado. Meu tio, aquele que morava no andar de cima, sempre ouvia barulhos de alguém se arrastando pela casa. Caralho. Acho bizarro, barulhos de gente se arrastando na casa é bizarro. Ele e meu primo, que sempre ia passar as férias com a gente, me falaram que já ouviram coisas no andar de cima, uma senhora idosa no quarto. Quando ele se mudou, eu comecei a morar no andar de cima com a minha mãe. Entre aspas, até que o dia ela escorregou na escada e quase se quebrou todo. Mas isso não vem ao caso, fecha aspas. O foda dela, vocês mudaram de andar, fizeram switch, assim. Mas é uma estratégia muito boa. Desculpa, na verdade eu não sei o que ela fez pra mim. Não, eu não entendi como é que você sabe que é uma senhora idosa se você só ouviu. Não, o tio dela viu. Ele entrou no quarto e tinha uma idosa. Ele falou, opa, e fechou a porta. Eu falei isso. Ah, sim. Não, vai lá e fala, não, o que a senhora tá fazendo aqui? Sai daqui, sai da minha casa. Não, sai, né? Deixa ela, ué. Cara, você não sabe como que ele entrou. Eu fecho a porta e vou embora. Exatamente. É o mais sensato fazer. É o que a gente faz no final do podcast, a gente fecha a porta e vai embora. Ela me disse, a mãe dela, no caso, que por várias vezes viu uma menina andando ao meu lado, me seguindo. Ela nunca fez nada, velho. Caralho, sua mãe, ela não gosta de você. Sua mãe tem outra filha e nunca te falou. E minha avó também viu a mesma menina andando pelo corredor que dava para o seu quarto. E foi novamente aquela história. Mamãe não sabia dos meus sonhos, eu não sabia que eles viam a menina. Quando nós nos mudamos e eu soube a história toda daquela casa, a mãe do dono dela, eu suponho a casa, que era alugada para sua família, morou ali até pouco antes de nós irmos para lá.
Eu acho que deu pra entender. Ela morava no andar de cima e... Arruda, você entendeu? Entendi. Então todo mundo vai entender. Filha da puta. Caralho. Ela morava no andar de cima, era uma senhora bem velha e ranzinza. É tipo o Obi-Wan, cara. E ela morreu no andar de baixo, onde era o meu quarto. E de acordo com a senhora, minha avó, elas sempre souberam daquelas coisas. E mesmo assim me colocaram naquele quarto. Muita gente boa. Cara, não, elas viam uma criança segurando você e falam, não, vem aqui pertinho de mim, não fica com medo. E colocam você pra dormir com o fantasma. Eles gostam bastante de você. Sua família não te ama. Se fosse você, começava a rever os conceitos de família. Obviamente que eu, fã de história de terror e sem massa pensante ainda, resolvi descobrir o que era. Fiz algumas brincadeiras, entre aspas, proibidas, tipo compasso, pêndulo, lápis. Eu conheço a brincadeira do lápis. Do lápis? É o Ouija genérico. É o Ouija de pobre. Que aí você tem só um lápis e fala, tá. Ou seja, o Ouija de todos nós. Exatamente. Mas nunca deu em nada, ainda bem. E meu tio também me contou que costumavam fazer brincadeiras do copo com meu primo, mas ele nunca me contou se aconteceu algo. Seu tio também é bem louco, né? Ele viu a Seu tio é véia... doidão, ele mora com a sua mãe e ainda faz as brincadeiras. Ele viu a véia e falou, beleza, eu vou conversar com ela aqui, pegou um copo na porta fechada, tá ligado? Enfim. Cara, mas tem um tio do amigo meu que, tipo, ele é sensitivo, ele conversa assim, tipo, com os espíritos e tudo mais. Aí às vezes acontece dele simplesmente entrar correndo na casa da mãe do meu amigo, tipo, correndo assim, em desespero, porque ele tá se sentindo como se tivesse queimando o corpo dele. Aí ele pula tipo numa banheira lá e deixa cair água. E é só isso, ele faz isso todo dia e foda-se. Tem gente que consegue lidar com essas coisas, eu não conseguiria, já tinha me matado. Cara, eu acho que minha mãe é sensitiva, minha mãe é espírita. Um dia ela virou pra mim bem nos meus olhos e falou: se você visse umas coisas que eu já vi, você não estaria fazendo isso, tá ligado? E eu acredito nela, sabe? O LHzinho, tipo, subindo no teto, assim. Não, mas é sério, eu já contei uma história, tipo, de quando eu vi o que seria o meu avô e tal, e eu me caguei de medo. Minha mãe era uma pessoa muito boa, daí ela falou isso, e eu falei, caralho, pior que eu acho que ela tá certa. Então tá tudo bem. Então foda-se. Vem cá, vovô. Bom, vamos terminar o e-mail. Por hoje é isso. Tem algumas histórias da época que minha avó tinha centro, mas isso é pra outro episódio. Obrigado por ele e continua com esse ótimo trabalho da RDM. Ó, um coraçãozinho pra você. Ela falou alguma coisa sobre o foguinho e a gente vai ignorar. Falando sobre o e-mail, eu acho que a gente já comentou um pouco, falando sua família, ela não gosta de você. Não, nem um pouco. Cara, 10 anos. 10 anos a treta. Você devia deserdar essa família. Mas eu contei, eu acho que no último caso do quarto do assassino que tem na casa da minha avó, que é mais ou menos a mesma história, eles colocavam umas crianças pra dormir lá. Então, eu te entendo, tá tudo bem. Não, cara, vocês só eram só o test drive, entendeu? A criança sobreviveu, vai o resto. Eu tenho até uma pequena história, historieta. Minha avó é filha de italiano imigrante, então, tipo, a gente tinha um terreno lá em Colombo que ninguém usava, e dela conseguiu vender e comprou uma casa na praia. O que acontece é que o antigo dono, a mulher que morava lá, ela morreu no quarto, o quarto principal que tem varanda. Minha avó não dorme lá nem fodendo, porque ela tem medo da mulher que morreu lá. Então, é uma puta cama maravilhosa, tem uma varanda, é o melhor quarto da casa, e ela não dorme lá. Tipo, não, nunca, assim, mesmo. Mas eu não falo, não, mãe, a senhora dorme lá, que é perto do banheiro e tal. Não. Não, tem gente que precisa mais do banheiro do que eu que mora ali na A mulher morreu aqui, eu vou dormir aqui. Mas o avô da minha prima, quando a mulher dele morreu, ele comprou outra casa. Caralho, velho. Sim, ele vendeu a casa e comprou outra. Nossa. É bizarro, mas uma curiosidade idiota é que, principalmente no interior, no litoral do Paraná, a galera é muito de invadir casa na praia e aí, tipo, fazer merda, velho. Imagina, eles dá pra fazer um filme, cara. Invadem a casa da sua avó na praia, não ressuscitam. É apartamento. Então tem muito. Perdeu a graça. Do roteiro, a adaptação agora da história real tem que ser igualzinho. Exatamente. Claro que tem, cara, seu postão. Tem que ser igual o livro, né? Tem que ser igual o livro. O livro é melhor. O livro é melhor. Vamos para mais um e-mail agora. Acho que vai ser nosso último e-mail da noite, porque já tá muito noite Porque agora. ele fez vários barulhos no estúdio. E por que entenda? A gente fica fazendo piadinha, porque na verdade a gente tá com cagaço. Exatamente. A piadinha é livre de tensão. Então não fica assim, os caras ficaram, era pra ser tenso, você tá fazendo piadinha. Claro que tá fazendo piadinha, caralho. Vem aqui gravar então, porra. É impossível. Tá escuro, cara. Fez barulho. Obrigado. Você foi melhor do que eu. Bom, vamos lá então. Olá, meu nome é Ana Carolina, tenho 21 anos e sou de São Paulo.
Acompanho o podcast desde o comecinho, acho vocês incríveis demais. Sentaria com vocês no recreio sem dúvidas. Hahaha, viu, Gu? Você seria a única. Ninguém mais sentaria com a gente no recreio. Nem na faculdade a galera senta a gente no bar. Inclusive, tá eu passei por vários recreios sozinho. Então eu só queria deixar esse momento aí do porquê que eu não me suicidei, né? Vamos lá. Eu não vi, mas tudo bem. Por isso e outros motivos, decidi enviar um pequeno relato de algo bizarro que aconteceu comigo. A história não tem muitos elementos, mas considero o fato mais sem explicação que já presenciei. Bom, se vocês quiserem usar em algum podcast futuro do Em Volta da Fogueira, eu ficaria mais do que feliz em contribuir. Olha só que beleza. Conseguiu. Olha só, mande mais e-mail, galera. Seguinte, eu costumo apagar quase sempre a luz da sala porque sou quem dorme mais tarde em casa. A minha sala é do lado da cozinha. Ela foi construída de um modo que tem uma abertura tipo janela de um cômodo pro outro. Por isso, eu sempre deixo a luz da cozinha acesa no processo para não voltar no escuro. Sabe a decisão? Sabe, sempre faço isso. Quem nunca saiu correndo pro quarto apagando todas as luzes? Tipo, é tipo o Wolverine naquele filme ruim que ele vai com as garrinhas cortando pra sair os mutantes. Assim, você sai correndo. Parece uma referência, mas tudo bem, funcionou. Cara, eu lembro... Aqui na República é, tipo, enorme, gente. Tipo, muito grande. Então eu estava na sala, e da sala ao meu quarto são 3,5 km. E por algum motivo eu tava assistindo um filme de terror na sala, o filme acabou. Eu falei, imagina que louco eu ir dormir no meu quarto agora, com essa luz apagada. E a gente já falou, essa República ela tem sérios problemas de fantasmas e morte. Começa com Papai Noel e com menininhas que aparecem no fundo, onde a gente tá gravando. Que beleza. Porque ela tá aqui, cara. Vamos continuar. Acontece que esse dia especificamente, apaguei a luz da sala e imediatamente pensei, nossa cara, imagina se a luz da cozinha apaga. Dito e feito, ela apagou. É a palavra, cara, tem poder. Poderia ser um mau contato com um timing filho da puta digno de jumpscare, se não tivesse feito até o clique do interruptor. Como se alguém tivesse apagado mesmo. Como todo jovem adulto besta, tomei a decisão estúpida do filme de terror mais clichê que vocês possam imaginar. A de ir até a cozinha, acender a luz e ver o que aconteceu. Obviamente não vi nada, nem ninguém, o que é o motivo para eu ainda estar viva e esse não ser o começo de uma nova corrente orkutiana da Samara. Mas foi uma decisão estúpida. Desculpa, foi. Eis que pergunto então, telecinese ou demônio? Vocês decidem. Na verdade, você ouvinte decide. Se você quer sim, manda sim. Se você quer não, só fala que não foi. Se você quer sim... Ligue para 0800... Desculpa, não tem sim ou não, eu só fiz isso pra emular o Você Decide. Mas tá, se você acha que foi telecinese, você fala. Se acha que foi demônio, eu acho que foi demônio, porque a opção mais sensata sempre foi demônio. Ou a não ser quando a opção é tipo, se você deve bater no nazista, porque aí a opção única que pode existir é você deve bater no nazista. Esse podcast foi de tudo mesmo, né, velho? Não, juro, cara, tem um site que se chama assim, devemos bater em nazistas, e o site é só uma página em branco escrito sim. Neonazi bate ou não? Não tem. Sempre se deve bater pedindo. Em adição, queria agradecer pelo conteúdo de vocês. Vocês tornam minhas quinta-feiras muito mais animadas. Sério, beijão para todos, adoro vocês. Tem um PS, mas desculpa. A gente vai censurar. Porque o podcast é nosso. A gente não ganha dinheiro mesmo, censurar é o que dá mais prazer. Eu queria dizer, só pedir desculpa que da última quinta-feira não saiu na quinta-feira o podcast, mas o desse aqui tá saindo na quinta-feira cedinho, tá tudo certo dessa vez. Quem tá no grupo do Telegram sabe que deu problema. A não ser que o destino queira comer nosso rabo e dê mais algum problema, né? Comer nosso rabo de ladinho. Vamos deixar bem claro que a gente ainda pode morrer antes desse podcast terminar de ser gravado. Também é a possibilidade. Aí a gente vai ter que terceirizar o trabalho, mas ninguém vai ser terceirizado se a gente não paga. Então é isso aí, fica aí. Se alguém achar essas fitas, vai ser a bruxa de Blair dos podcasts. O que pode ser interessante. Ou não, pode fazer uma leitura de e-mail sobre o que aconteceu com a gente. A gente podia entrar na posteridade. Seria legal. Pelo menos assim a gente ia ficar famoso. Mas a gente só queria agradecer a 1000 curtidas. A gente sabe que teve uma galera que se dedicou a apresentar pros amigos. A gente acha bacana isso. Essa galera é mais dedicada que eu, velho. Porque não é muito difícil. Se fuder. Aí, seu otário, viu? Você gosta de zoar? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Mas é sério, tipo, a gente gosta quando vocês mandam e-mail pra gente, quando vocês falam, apresentei pro meu amigo que gosta de terror. E é assim que a gente cresce, a gente não tá trabalhando social media, a gente demitiu os anões que trabalhavam pra gente. É verdade. Então, mas fiquem no aguardo, porque daqui a pouco vai ter uma promoçãozinha pra vocês, envolvendo esse negócio de apresentar pros amigos. Fique esperando que vai vir uma coisinha bacana, pessoal. Vai vir muita coisa. A gente vai sortear um dedo de alguém que vai cortar fora, e daí quem... Na verdade, o dedo vai ser um pedido de resgate. O fantasma vai sequestrar a gente, vai cortar um dedo e enviar pelo correio pra alguém. Esse vai ser o nosso sorteio. Pode ser o mindinho, cara. Você não usa pra nada mesmo. É verdade. Muita punheta você usa o mindinho. Não, o mindinho é só pra diferenciar um joinha do rim de luz, velho. Ou seja, corta fora o mindinho.
É a canção da F-A-G-U-I-R-A. É a canção da F-A-G-U-I-R-A. Se acha complicado, mas depressa vou cantar. Acompanhe e comece a soletrar. É a canção da F-A-G-U-I-R-A, Patrick. É a canção da F-A-G-U-I-R-A. Ótimo! Me acompanhe e comece